Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Reprograme-se. E no vídeo de hoje nós vamos tentar entender a dinâmica, talvez da parte mais fascinante do corpo humano, que é o nosso cérebro, essa intrincada e complexa rede de bilhões e bilhões de neurónios que criam tudo aquilo a que nós chamamos a experiência humana. E a verdade é que, apesar de todo o desenvolvimento científico e tecnológico que nós atingimos, nós ainda estamos muito longe de compreender toda a profundidade do funcionamento do cérebro humano. E talvez uma das características mais fascinantes que o cérebro humano tem é a sua divisão espacial, ou seja, a sua divisão entre hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Apesar de, na maior parte do tempo, até trabalharem em conjunto, têm dinâmicas completamente diferentes, eles têm linguagens completamente diferentes, formas de pensar, de sentir e de funcionar completamente diferentes. É como se tivessem uma personalidade completamente diferente. E entender como é que funciona esta dinâmica entre o hemisfério esquerdo do nosso cérebro e o hemisfério direito do nosso cérebro é uma via aberta para nós podermos sentir uma paz e uma tranquilidade emocional muito maior. E, portanto, o que nós hoje vamos estudar é precisamente as características de cada um dos hemisférios do nosso cérebro e como é que nós podemos harmonizar este funcionamento, esta dinâmica entre eles, para nós termos então uma vida muito mais leve, muito mais agradável e muito mais feliz. E a primeira coisa a sabermos nesta dinâmica entre os dois hemisférios é que o hemisfério esquerdo do nosso cérebro governa a parte direita do nosso corpo e o hemisfério direito do nosso cérebro governa a parte esquerda do nosso corpo. Ou seja, os nossos hemisférios estão cruzados em relação ao nosso corpo. Esta parte esquerda do nosso cérebro, o hemisfério esquerdo do nosso cérebro, que governa a parte direita do nosso corpo, ele está muito mais ligado à mente consciente, à mente racional, à mente que observa, à mente que analisa, à mente que processa informação, à mente que tira conclusões, à mente que projeta, à mente que futura, à mente que de alguma maneira nos ajuda a tomar decisões, à mente que usa a força de vontade, que usa a motivação. Já o hemisfério direito do nosso cérebro, que governa a parte esquerda do nosso corpo, está ligado à mente inconsciente, está ligado à nossa intuição, está ligado à nossa capacidade criativa, está ligado, digamos, à nossa expansão de consciência. Nós usamos o hemisfério direito do nosso cérebro sempre que criamos, sempre que pintamos, sempre que dançamos, sempre que tocamos um instrumento. Usamos este hemisfério direito do nosso cérebro sempre que nós utilizamos um dos nossos sentidos, quando sentimos algum tipo de prazer sensorial através do sentido do tato, do sentido do cheiro, do sentido do paladar, sempre que de alguma maneira falamos por metáforas, sempre que escrevemos poesia, sempre que temos ideias abstratas, tudo isto é a parte direita do nosso cérebro a funcionar. Mas então, como é que funcionam cada um destes hemisférios? O hemisfério esquerdo, por exemplo, que é o que governa a lógica, o pensamento racional, ele vai sempre procurar emoções que lhe deem segurança, que lhe deem alívio de conseguir resolver algum tipo de problema. Quando nós estamos numa situação de algum desequilíbrio emocional, ele vai sempre procurar ordenar essas emoções de maneira que dali resulta algum alívio, alguma clareza, alguma leveza depois do trabalho concluído, depois do raciocínio executado. Imaginemos, por exemplo, que nós estamos perante um desafio profissional que nos cria de alguma maneira alguma instabilidade. O nosso hemisfério esquerdo vai tentar organizar no meio daquele caos alguma racionalidade, vai tentar impor ali alguma clareza. Ele vai nos perguntar como é que nós podemos tornar isto melhor, qual é o passo seguinte que eu posso fazer para transformar esta adversidade numa vitória, qual é o passo seguinte que eu posso tomar para transformar este desafio numa oportunidade. Portanto, ele está sempre a tentar, no meio do caos emocional, trazer alguma clareza e alguma segurança. Claro que, no lado oposto, se de alguma maneira o hemisfério esquerdo estiver em desequilíbrio, ele pode nos fazer cair em pensamentos repetitivos,
em algum tipo de padrões limitantes em que estamos sempre a pensar no mesmo, a ruminar no mesmo e, portanto, nós podemos cair nesse ciclo vicioso de pensamentos negativos, de negatividade, que podem incluir, inclusivamente, cairmos em padrões de culpa, de vergonha, de falta de autoestima, precisamente por essa desregulação da parte do hemisfério esquerdo do nosso cérebro. Já o hemisfério direito é parte da intuição, é parte da criatividade, é parte das emoções e dos sentidos. Por exemplo, quando estamos a ver um pôr do sol que ultrapassa completamente toda e qualquer palavra que a gente possa descrever, em que não nos sentimos absolutamente impregnados naquela experiência, envolvidos nas cores, na beleza, na poesia, quando de alguma maneira nós apercebemos de como somos pequenos perante a grandeza do universo e por mais que a gente queira retratar aquela experiência, ela não nos sai de palavras porque é apenas algo que pode ser vivido, sentido e experienciado, nós estamos plenamente dentro da parte relativa à experiência do hemisfério direito, que nos faz viver todo esse êxtase, toda essa emoção. Se, de alguma maneira, este hemisfério direito também estiver desregulado, nós então podemos cair num excesso de emoções, nós podemos ficar completamente desgovernados, podemos, de alguma maneira, reagir sempre, digamos, no fio da navalha com as nossas emoções à flor da pele e perdemos completamente o controle de nós próprios, podemos entrar em paranoia, podemos entrar em vários tipos de depressão, de exaltação, de raiva, de mágoa e desestabilização emocional que nos pode levar a estados muito graves de desequilíbrio. E, portanto, como é fácil de concluir, uma vida emocionalmente equilibrada resulta necessariamente da integração entre estes dois hemisférios. Nenhuma emoção saudável pode resultar da predominância de um hemisfério sobre o outro, mas, ao invés, tem que resultar desta dança, desta harmonia, deste jogo entre a lógica e a intuição, entre a mente racional e a mente emocional. Portanto, e é através desta dança, deste jogo, desta harmonia entre eles os dois, que nós podemos sempre tomar boas decisões, decisões equilibradas, decisões emotivamente saudáveis. Imaginemos, por exemplo, alguns casos práticos, uma discussão conjugal, uma discussão entre marido, mulher, entre namorados, o que quer que seja. Portanto, se nós, no meio dessa discussão, utilizarmos primeiro o nosso hemisfério direito, o nosso hemisfério emocional, para tentar entender e reconhecer a dor do outro através do seu tom de voz, através da sua linguagem corporal, nós depois podemos usar o lado esquerdo do nosso cérebro, o nosso lado mais racional, para tentar procurar umas palavras que melhor expressem a compreensão que nós tivemos, palavras que de alguma maneira possam mostrar alguma empatia, possam mostrar alguma compreensão e que contribuam para resolver o problema, contribuam para o atenuar, em vez de simplesmente atirar lenha para a fogueira e tornar aquilo numa coisa maior do que o que é, usando o reconhecimento que vem do hemisfério direito do nosso cérebro, da dor do outro, e ao mesmo tempo a sabedoria e a racionalidade das emoções do hemisfério esquerdo que vão ajudar a conseguir acalmar e ultrapassar todo aquele conflito. Podemos ter, por exemplo, outro caso prático em que nós estamos indecisos entre uma tomada de decisão entre dois caminhos. Nós podemos utilizar primeiro o nosso hemisfério esquerdo, o nosso hemisfério mais racional, para analisarmos friamente quais são os prós e os contras de cada uma das situações, onde é que nós temos mais vantagens, onde é que nós temos mais prejuízos e, portanto, fazer esse levantamento racional dos dois caminhos. E depois podemos usar o lado direito mais emocional, mais emotivo do nosso cérebro para então nos questionarmos o que é que eu realmente sinto em relação a esta escolha, o que é que eu realmente sinto em relação a este caminho. E através do uso alternado, mas ao mesmo tempo simultâneo, dos dois hemisférios do nosso cérebro, nós conseguimos tomar sempre as melhores decisões, as decisões mais bem fundamentadas segundo a razão e igualmente mais bem fundamentadas segundo a nossa intuição e segundo a nossa emoção, para estarmos sempre num estado perfeito ou o mais perto possível da perfeição de equilíbrio emocional.
Eu espero que este vídeo vos tenha ajudado de alguma maneira a conseguir lidar com esta dança perpétua entre o nosso lado racional e o nosso lado emocional, que tenha feito alguma clareza para vocês em termos de entenderem o funcionamento desta parte fascinante da nossa natureza humana. E, portanto, se vocês apreciaram este vídeo, eu convido-vos a deixar o like para o YouTube entender que este conteúdo é relevante. Se gostaram dos conteúdos do canal, eu convido-vos a subscreverem, porque nós vamos continuar com este tipo de conteúdos. E se conhecerem alguém que se possa beneficiar desta temática, eu convido-vos a poderem partilhar o vídeo com eles. Eu, por mim, despeço-me até ao próximo vídeo do canal Reprograme-se. Bom dia a todos.